E eu quero chamar meu irmão aqui para ter a oportunidade de trazer a palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Ele vai se apresentar, falar à igreja de onde ele congrega juntamente com a família, e que o Senhor possa dar graça nessa noite para que possamos estar com os ouvidos atentos e ele, em nome de Jesus, ser instrumento de Deus. Estende tua mão para cá e vamos orar apresentando a vida dele. Pai, nós apresentamos nas tuas mãos o teu filho e que ele desapareça e que o Senhor cresça. E que o teu Espírito venha usá-lo e os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a tua voz nessa noite, em nome de Jesus. A igreja diga: graça e paz, amados. É um imenso prazer estar aqui com todos. Eu tenho, mesmo não tendo ainda tido a oportunidade de vir aqui outras vezes, eu tenho um carinho, um amor muito grande por essa igreja. Porque eu sei que num momento difícil da minha vida, num momento de luta, de dificuldade que nós passamos, a amada igreja esteve conosco em orações, nos abençoando com suas vidas através das suas orações. E nós somos muito gratos por essa amada igreja em nossas vidas. E essa igreja aqui também acolheu a minha família, né? Acolheu a minha mãe, acolheu meus irmãos. E eu sou muito grato a cada um de vocês por serem também família da minha família. E eu os considero também como minha família. Como meu irmão me falou, eu sou o Ivomar. Eu sou presbítero também numa igreja irmã, Igreja Batista Novo Tempo. Nós ficamos ali na Ceilândia, no setor de indústrias de Ceilândia ali. Somos efetivos ali, estamos ali agindo em prol do reino de Deus naquele lugar. Deixo um abraço do nosso pastor André, para a amada igreja. E neste momento, sem me delongar muito, eu quero convidar os amados irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no livro segundo Gênesis, capítulo de número 45. Eu vou estar fazendo a leitura da parte B do versículo de número 4. Gênesis 45, parte B do verso número 4. Bem, meus amados, a palavra de Deus nos diz assim: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Amém? Vamos mais uma vez curvar nossas cabeças e falar com o Papai do Céu. Deus de amor, Pai querido, mais uma vez, ó Pai, nós nos curvamos na Tua presença e nos direcionamos a Ti em oração. E neste momento, ó Pai, eu quero Te pedir que o Senhor possa estar quebrantando os nossos corações, que o Senhor possa estar abrindo as nossas mentes, para que possamos assimilar, ó Pai, o que a Tua palavra quer nos ensinar nessa noite. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos coloquem sensíveis à Tua palavra e à Tua verdade, ó Deus. Que possamos sair daqui edificados e que possamos, ó Pai, a partir de hoje, colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinar. Te pedimos que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. E que nessa noite, ó Pai, não seja eu aqui na frente que esteja falando, mas que eu seja um simples instrumento do Teu Espírito Santo falando através de Ti, ó Pai. Tudo isso eu te rogo, te peço e te agradeço. No nome santo de Cristo Jesus. Amém. Bem, meus amados, quando eu recebi o convite para estar com vocês aqui, meditando na palavra de Deus, eu comecei a ler alguns textos, comecei a meditar na palavra de Deus, e o Espírito Santo me colocou essa passagem no meu coração, me colocou na memória o momento em que José fala aos seus irmãos junto ao Egito
que ele era aquele irmão ao qual eles haviam vendido há mais de 20 anos. E eu comecei a meditar nessa palavra, eu comecei a pensar em toda aquela história, em tudo aquilo que havia acontecido, desde o nascimento de José até aquela data em que o texto estava retratando, ali no Egito, naquele palácio, onde José revelava aos seus irmãos quem ele era. E uma pergunta me veio à cabeça. E a pergunta que me veio à cabeça foi o seguinte: o que fazer com o que fizeram comigo? O que eu posso fazer com aquilo que alguém fez comigo? O que eu posso fazer com aquilo que alguém falou a meu respeito? E eu comecei a pensar na história de José, mas não na história de José individualmente. Eu comecei a pensar na história de José como família. E se nós formos buscar na palavra de Deus, nós vamos perceber que a história de José é uma história que começou bastante conturbada desde a sua infância. A Bíblia vai nos dizer que José foi filho da velhice de Jacó. E nós sabemos, quem tem experiência de algum amigo, ou de algum parente, ou de alguém, ou conhece alguém que é pai já ancião, o tratamento com o filho é diferente. A forma que uma pessoa mais experiente, uma pessoa mais vivida trata o seu filho é diferente de um casal novo. Mas isso não é culpa da pessoa, porque com o tempo a gente adquire experiência, a gente adquire maturidade. Jacó naquela altura já tinha 10 filhos. Ele já tinha vivido, ele já tinha construído um patrimônio, ele já tinha tido uma experiência real com Deus. Ele já tinha visto Deus agindo na vida dele de uma forma espetacular, e os conceitos, os valores dele já haviam mudado ao longo do tempo. E aí aparece José na vida de Jacó. E a Bíblia vai começar a relatar no capítulo 37, que Jacó tratava José de uma forma diferenciada, que Jacó apresentava mais amor por José do que aos demais filhos. A palavra de Deus vai dizer que enquanto os filhos saíam para lidar com as ovelhas, iam para o campo lidar para as ovelhas, José ficava com Jacó em casa, aprendendo a ler, lendo as escrituras, aprendendo a cuidar dos negócios. E nós que temos família, nós que somos irmãos, temos os nossos irmãos, nós sabemos que muitas vezes um tratamento um pouquinho diferenciado que o pai dá para um filho e não para o outro, gera ciúmes, gera contendas. E a palavra de Deus vai nos relatar isso também. A palavra de Deus vai nos dizer que aqueles irmãos de José, eles se encheram de ódio, eles se encheram de rancor, e o clima era tão ruim que a palavra de Deus vai dizer que eles já não conseguiam conviver no mesmo lar. E a Bíblia, quando nos relata isso em Gênesis 37, ela faz questão de especificar que José nessa época tinha 17 anos. Agora vocês imaginam, meus amados, um filho por 17 anos, vendo o pai tratar o outro irmão de uma forma diferenciada, com um carinho que talvez ele nunca houvesse recebido, de uma forma diferenciada, de uma forma que talvez ele nunca tivesse experimentado na vida. E esse foi o ambiente familiar que os irmãos de José conviveram. E a palavra de Deus diz que a revolta que existia no coração deles, o ódio que existia no coração deles por José, era enorme. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui em Gênesis 37, no verso 4.
Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. O ódio era tão grande, meus amados, que a pessoa não conseguia se comunicar socialmente. Eu fico imaginando, conjecturando aqui, pensando que talvez quando estavam só os irmãos, José até tentava se enturmar com eles ali, chegava no meio do grupo, mas eles o afastavam. Lá vem o filhinho do papai, ó. Lá vem um da túnica aí, bonita. Eu nunca tive uma túnica, mas ele tem. E eu sou o primogênito. Devia ser um clima muito difícil de conviver. E é nesse clima que José e os seus irmãos crescem. É nesse clima que a palavra de Deus nos diz que a família de Jacó se desenvolve. E se não bastasse Jacó tratar José de uma forma diferenciada, a palavra de Deus também vai nos dizer que o amor dele pela mãe de José era diferente da forma que ele tratava a outra esposa. Já pensou? Você é filho de um pai que não te trata tão bem quanto trata seu irmão e não trata sua mãe da forma que ele trata a mãe do outro irmão. E aí geralmente nós somos excelentes juízes quando nós estamos lendo a história de José em relação aos seus irmãos. A gente gosta muito de julgar as atitudes dos irmãos de José, quando nós estamos lendo as Escrituras, mas nós esquecemos de olhar o contexto da história e todo o sofrimento que eles passaram. Eu não estou falando aqui que o que eles fizeram foi correto, mas você já procurou se colocar no lugar deles e pensar em tudo que eles vivenciaram enquanto estavam ao lado de José e seu pai? Talvez eu ou você já tenha até experimentado esse tipo de experiência. Talvez eu ou você que estamos aqui nessa noite, nós já possamos ter experimentado a experiência do abandono, da indiferença, do tratamento diferenciado em detrimento a outras pessoas. Talvez não no trabalho, mas pode ter acontecido. Talvez não em casa, mas pode ter acontecido no trabalho, no seu ciclo social. E não é uma sensação boa, meus amados. Você se sentir rejeitado é um sentimento terrível. Mas o que o Espírito Santo de Deus nos diz nessa noite é que, por mais que o ser humano te abandone e te rejeite, o nosso Cristo Redentor jamais nos abandonará. O nosso Cristo Redentor fez o maior sacrifício da face da terra por mim e por você. A palavra de Deus nos diz que por mais que o meu pai ou minha mãe me abandone, o nosso Cristo jamais nos abandonará. E é esse Jesus Cristo que nós viemos aqui nessa noite adorar. É esse Jesus Cristo que nós viemos aqui nessa noite buscar, agradecer a Ele por todas as bênçãos que Ele tem feito por nossas vidas. E aí, depois de nós falarmos de todo esse pano de fundo da história de José e de seus irmãos, da família de Jacó, eu volto a te fazer a pergunta inicial. O que fazer com o que fizeram comigo? Porque geralmente a gente lê esse texto e a gente só pensa no que os irmãos fizeram com José. Mas e todo o sofrimento que os irmãos tiveram? E toda a indiferença que esses irmãos tiveram? A diferença entre eles foi as escolhas que eles fizeram para solucionar essa dor que eles viveram. A forma como eu vou encarar aquilo que fizeram a mim faz toda a diferença no meu futuro.
E a primeira coisa que a gente pode tirar desse texto é o seguinte: será que agir de forma intempestiva, de forma impensada, é a melhor solução para as nossas vidas, meus amados? Será que a gente tomar decisões no calor da emoção é a melhor solução para as nossas vidas? Nós observamos na história de José que aqueles irmãos passaram por muita dor, por muito sofrimento, foram anos de desprezo, anos sendo ignorados, anos sendo largados pelo seu pai. E a palavra diz que eles ficaram ali alimentando aquele ódio, que eles ficaram alimentando aquelas mágoas. E isso, em vez de resolver o problema, só potencializou o problema que eles viviam. A gente, muitas vezes, a gente se chateia com alguém, a gente guarda mágoa de uma pessoa, só que a gente se esquece que quando a gente se magoa com alguém, quando a gente guarda rancor de alguém, é a gente que está morrendo, porque aquele alguém muitas vezes nem sabe que você tem alguma coisa pendente com ele. Ele continua vivendo a vida dele muito bem, e você fica se martirizando. Você fica pensando, está vendo aquele irmão ali, ó? Ele passa por mim e não me dá a paz do Senhor. Mas aquele irmão, às vezes, ele não te deu paz do Senhor porque ele teve um dia super atribulado e ele chegou atrasado e quis vir direto para frente para se ajoelhar e orar a Deus. Mas você não vai receber nada no culto, porque você guardou a mágoa, porque ele não te deu paz do Senhor, e vai passar o culto todo remoendo. Aquele irmão não falou comigo, aquele irmão não me deu paz do Senhor, aquele irmão deve estar com raiva de mim, aquele irmão deve estar chateado comigo. E você perdeu toda a bênção que estava reservada para você, e aquele irmão saiu daqui cheio da glória de Deus, porque ele nem sequer sabia que te ofendeu. E assim aconteceu com os irmãos de José. A palavra de Deus diz que eles guardaram mágoa, que eles guardaram rancor, e foram guardando, acumulando, remoendo, até que em determinado momento eles encontraram um momento propício para colocar para fora toda aquela fúria. E a palavra de Deus vai dizer que Jacó chega para José e fala: olha, seus irmãos estão no campo, vai lá ver o que eles estão fazendo e venha me contar. Além de tudo, José ainda era fofoqueiro, porque tudo que os irmãos faziam, ele corria no pai e contava. E isso só era mais um combustível para atear fogo na discórdia que já havia. E quando José chega próximo daqueles irmãos, distante ainda, os irmãos começam a confabular. Essa é a nossa oportunidade. A gente não vai ter outra igual. Vamos acabar com esse problema. A gente mata José, embebeda a roupa dele no sangue, some com o corpo e diz para o nosso pai que ele não apareceu, que a gente não viu ele. E aí no verso 18 aqui do capítulo 37, a palavra vai dizer assim, ó: de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Mas, meus amados, Deus é tão maravilhoso que mesmo quando nós estamos com pensamentos ruins, Ele ainda nos inspira a fazer o correto. Porque em meio a toda aquela revolta, em meio a toda aquela raiva, um dos irmãos se levantou e falou: epa, não vamos matar não. Vamos jogar ele ali na cisterna. Vamos esperar um pouquinho ali na cisterna para ver o que acontece. Vamos esfriar a cabeça. E aí depois de um tempo, a palavra vai dizer que enquanto eles estavam se alimentando, um dos irmãos olha distante, vê uma caravana e fala assim: que lucro a gente vai ter se matar ele? O que a gente vai ganhar com isso? Vamos vender ele como escravo. E aí a gente segue o plano, a gente diz para o pai que a gente
encontrou só a roupa dele melada de sangue. A gente mata um dos cordeiros e lambuza de sangue e diz que ele morreu. E assim eles fazem. Assim os irmãos de José fazem. Só que o que eles não sabiam é que as consequências do que eles estavam fazendo ia se refletir na vida deles para sempre. E a gente é assim, meus amados. Muitas vezes a gente faz algumas coisas, a gente decide algumas coisas, a gente faz algumas escolhas, que essas escolhas elas vão refletir em consequências nas nossas vidas no futuro. Muitas vezes a gente escolhe o caminho que vai nos trazer problemas lá no futuro. É a lei da semeadura. Eu não sou obrigado a plantar nada. Alguém aqui é obrigado a plantar? Não. Só que o negócio é o seguinte: se você plantar, você vai ser obrigado a colher. Plantar você não é obrigado, mas colher é obrigatório. Então nós temos que escolher qual semente nós vamos plantar. E aqueles irmãos, eles continuam, e a palavra de Deus vai falando, e a palavra de Deus diz que quando eles estão à frente de José, lá no Egito já, 20 anos depois, eles revelam para José que a culpa daquele irmão que sumiu foi deles, e que eles ouviam os gritos de agonia do irmão e nada fizeram, e eles tinham remorso por essa cena até os dias que eles estavam ali na presença de José. 20 anos haviam se passado, e aqueles irmãos ainda tinham remorso daquilo que eles fizeram com o irmão ao vendê-lo para a caravana de escravos. Então, meus amados, o que Deus nos ensina nessa noite é que nós temos que escolher o que vamos plantar, porque o que plantamos aqui nós iremos colher lá na frente. As escolhas que nós fazemos, nós teremos que arcar com as consequências futuras. Outra coisa que a palavra de Deus nos ensina nessa noite, nesse texto, nessa história, é que José, mesmo escravizado, ele nunca se deixou aprisionar. A palavra de Deus nos diz que ele foi vendido como escravo, ele foi levado até o Egito. Chegando no Egito, ele foi vendido para Potifar, mas em momento nenhum ele se sentiu aprisionado. Em momento nenhum ele deixou de estar firme no seu propósito, que era buscar e servir a Deus. Em momento nenhum ele se deixou corromper pela escravidão que ele estava vivendo. A palavra de Deus vai nos dizer que no capítulo 39, que a mulher de Potifar vivia procurando José, querendo pegá-lo de qualquer jeito, ter relações com ele, e ele vira para ela e fala assim: mulher, como eu poderia fazer isso com meu senhor e pecar contra Deus? Talvez se fosse outro ia falar: ela é minha senhora, ela é minha dona, ela tem direito sobre mim, ela pode fazer o que quiser, então vou ter que me deitar com ela. Mas com José não, meus amados. José chegou para ela e falou assim: olha, antes de você ser minha dona, Deus é meu Deus. Deus é que manda na minha vida. Deus é soberano sobre todas as coisas. E ele não aceitou as investidas daquela mulher, ele se manteve firme no seu propósito e na sua fé. E muitas vezes tem pessoas que se deixam desviar dos caminhos do Senhor por coisas muito mais simples, mais banais. Muitas vezes nós colocamos em xeque a nossa fé, a nossa dedicação a Deus, por coisas bobas. Ah não, eu adoeci, eu fiquei em casa aqui 2 domingos, o pastor não veio me visitar, eu não vou mais naquela igreja. Deus está te dizendo nessa noite, meus amados,
que não é por causa de um deserto, não é por causa de uma dificuldade, não é por causa de uma enfermidade, não é porque alguém pegou e te desprezou que você vai abandonar ao Deus que se entregou por você na cruz. Nós aqui, nós somos só forasteiros, nós só estamos aqui de passagem, o nosso tempo aqui é bem curtinho. Você já tentou medir o tão pequeno é a nossa vida na terra, nossa vida aqui na terra, diante da eternidade que nós vamos ter para viver? O nosso tempo aqui na terra não é um segundo comparado à eternidade que nós vamos ter para viver, meus amados. E o tempo de escolher, de se dedicar para saber onde vamos passar essa eternidade é agora. Muitos estão esperando Jesus voltar lá nos céus para nos buscar, como a palavra nos diz. Mas Jesus tem voltado para muitos todos os dias. A partir do momento que você dá o seu último suspiro de vida, Jesus voltou para aquela pessoa que suspirou pela última vez. Porque a palavra de Deus nos diz que enquanto tem fôlego, há esperança. Mas a partir do momento que você morrer, você já está decidido a sua eternidade. Aquele ladrão lá na cruz, no último instante de vida dele, ele fez a escolha correta. Não procure esperar o último instante, meus amados, porque você pode ser surpreendido e no último instante você não ter a oportunidade de entregar a sua vida para Deus. Aproveite que o dia é hoje, a hora é agora, o momento é oportuno. O Espírito Santo está te convidando hoje para aceitá-lo e fazer a diferença na sua vida e ser transformado hoje. E a terceira coisa que esse texto nos ensina nessa noite, através da ação do Espírito Santo, é que de forma nenhuma as dificuldades podem tirar a essência de Deus que há em nós. De maneira nenhuma, meus amados, a dificuldade que nós passamos pode tirar a essência de Deus, que é o Espírito Santo que habita em nós. Nós temos um Deus que está lutando por nós. Nós cantamos aqui hoje várias canções enaltecendo a glória de Deus, dizendo que Ele é santo, dizendo que Ele é soberano, dizendo que Ele age em nosso favor. Mas nós temos que, mais do que cantar, nós temos que viver essa verdade em nossas vidas. Nós temos que colocar em prática essa verdade em nossas vidas. E para colocarmos essa verdade em nossas vidas, nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Você já pensou o quanto é difícil amar o próximo como a nós mesmos? Amar o meu irmão é muito fácil, é carne da minha carne, eu convivi com ele a minha vida toda. Por mais que a gente tenha se desentendido na infância, a gente tenha até trocado uns tapas às vezes, mas a gente se amava, a gente dava um tapa um no outro, passava meia hora, estava se abraçando. Se a gente via um passando dificuldade, a gente ia lá correr para defender. Porque é meu irmão. Mas e aquela pessoa que me fez o mal, que prejudicou a minha vida, que fez com que eu perdesse o meu emprego? Como que eu vou amá-la? Mas a palavra de Deus está dizendo: ama o teu próximo como a ti mesmo. E amar ao próximo é isso, meus amados. É amar aquele com o qual nós nos identificamos, com o qual nós gostamos, com o qual nós temos empatia. E amar aquele que nos fez o mal em algum momento. E a história de José, ela nos ensina isso. Porque eu falei do que sofreu os irmãos de José. Mas vocês também pensaram que José sofreu? Eu estava fazendo umas contas lá em casa. E José, quando ele foi vendido como escravo, a palavra diz que ele tinha 17 anos. E a palavra também vai dizer que quando o faraó coloca ele como governador, ele já tinha 30 anos.
Você sabe o que é passar 13 anos preso injustamente? Você já parou para pensar? De vez em quando, a gente vê aí na televisão casos de pessoas que foi presas injustamente sendo soltas. Você já pensou, você está chegando do seu trabalho, para uma viatura na porta da sua casa, te prende e fala assim: você foi acusado de assaltar a padaria ali embaixo. E você vai a julgamento, é condenado e fica preso por 13 anos injustamente. E depois desses 13 anos, você para frente a frente com aquela pessoa que te acusou, que foi responsável pela sua condenação. Qual seria a sua atitude com ela? Qual seria o seu sentimento por aquela pessoa? Foi isso que aconteceu com José, meus amados. José não tinha feito nada errado, além de ser um bom filho, de estar na presença do pai e de receber o amor e o carinho do pai. Ele foi condenado a 13 anos de escravidão. E depois desses 13 anos, ele se depara na frente dos irmãos que haviam vendido ele como escravo. Se fosse eu ou você, o que nós teríamos feito? Será que nós teríamos dado mantimento para que ele se mantivesse como José fez? Ou será que a gente viraria para eles com toda a nossa arrogância de governador e falaria assim: você não está me conhecendo não? Você não lembra de mim não? Há 13 anos atrás, lá naquele deserto, que você me tirou da cisterna e me vendeu como escravo? E agora vem aqui pedir comida? Tem muitos de nós que faria isso. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós temos que exercitar o perdão. E o que aconteceu foi com José, foi que ele entendeu que tudo o que aconteceu na vida dele tinha sido propósito de Deus. O que nós temos dificuldade de entender, meus amados, é isso, que as dificuldades que nós passamos na vida é propósito de Deus para nos moldar para algo maior que vai acontecer. Você está passando luta, Deus está te colocando no deserto. Você tem alguém enfermo, você está passando por dificuldades financeiras. Deus está trabalhando você para que no futuro você tenha condições de suportar o que está por vir. A melhor pessoa que tem para falar a alguém que está passando com dificuldade é aquela que já experimentou aquele problema. Para você ter condições de falar com alguém que está passando por uma situação de luto, você tem que ter vivenciado a perca de alguém. Você tem que saber o que é aquela dor. Você já se deparou numa situação de ter que amparar alguém que está de luto, mas você não sabe o que dizer, porque você não sabe dimensionar o tamanho da dor daquela pessoa? Mas quem já passou por aquilo sabe. E José tinha vivenciado problemas que foram propósitos de Deus para moldar ele quando ele estivesse ali como governador. José sabia qual era a missão dele, que era adorar a Deus e servir o seu próximo, e ele fazia isso com excelência, com alegria. A palavra de Deus vai nos dizer que tudo que José fazia enquanto estava escravo, prosperava, porque ele fazia por amor, ele fazia para adorar a Deus, ele fazia para engrandecer o nome de Deus, ele fazia para glorificar a Deus. E nós muitas vezes, meus amados, estamos murmurando porque estamos empregados. Enquanto muitas vezes tem gente desempregada dependendo de uma cesta básica ou de pegar o que está no lixo para alimentar a sua família. Eu vi uma reportagem essa semana de uma família que estava pegando lixo lá em Fortaleza para levar para casa para alimentar os filhos. E eu e você tem emprego e às vezes a gente reclama porque tem que sair, está frio. Porque o ônibus está cheio, porque está chuviscando. Mas eu e você, meus amados, não está faltando nada para nós, porque Deus tem sustentado as nossas vidas.
Você não tem o direito de reclamar das dificuldades que você passa, porque além das dificuldades, Deus tem suprido todas as suas necessidades. Aproveita esse momento de deserto para aprender, não para murmurar. O povo de Israel só passou 40 anos no deserto porque ficaram murmurando, meus amados. Murmurar nos afasta de Deus. Em vez de murmurar, curve seus joelhos e peça para Ele estar contigo e te amparar naquele momento difícil. E José entendeu isso. José fez isso. No momento de dificuldade, no momento que as consequências apertaram para ele, ao invés de se revoltar, ao invés de se rebelar, ele continuou adorando a Deus. Ele continuou dizendo: eu não vou fazer isso, mulher, porque eu sirvo ao Deus vivo, e eu não vou trair a confiança do meu Deus por causa de uma aventura. José, ele escolheu transformar aquela dor, aquele sofrimento, aqueles 13 anos de escravidão em bênção. José escolheu pegar aqueles 13 anos e transformar em perdão. Transformou em regozijo com seus irmãos. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer aqui no capítulo 45, a partir do verso 5. José chega para os seus irmãos, quando ele pega e conta que é aos irmãos que é ele chega e fala: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Sabe o que José entendeu naquele momento, meus amados? Que aquilo que os irmãos fez com ele lá naquela cisterna foi propósito de Deus para que eles estivessem juntos 20 anos depois, tendo condições de abençoar uns aos outros. E nós muitas vezes estamos nos martirizando e vivendo 20 anos presos num passado que nos machucou, sendo que a gente pode abrir mão daquilo e viver o que o presente nos reserva e estarmos alegres na presença de Deus. Deus está te convidando nessa noite a se livrar da escravidão do passado, se livrar daquele problema que aconteceu no passado. E eu vou dizer para vocês, meus amados, isso é libertador. Vocês não sabem o quanto é dolorido você viver uma mágoa preso lá no passado. Quando você se livra desse problema, você começa a enxergar um mundo diferente. Aquele sorriso que você não tinha mais, você volta a ter. Aquela alegria que você não tinha mais, você volta a ver. Aquela beleza que não você via mais na natureza, você começa a enxergar. Aquela naturalidade que você não via mais numa criança, você começa a enxergar, meu amado. Mas você tem que se libertar. Nós temos, meus amados, assim como José seguiu o exemplo de Jesus Cristo. Eu já estou concluindo. Jesus Cristo, ele passou por inúmeras provações, por inúmeras dificuldades. E quando ele estava ali naquela cruz, sofrendo, apanhando, sendo xingado, sendo hostilizado, sabe qual foi uma das últimas coisas que ele fez, meus amados? Ele pegou o último fôlego de vida que ele tinha e gastou orando em favor da minha e da sua vida. Ele chegou, se levantou e falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus usou o tempo dele para pedir em nosso favor, para pedir que nós fôssemos perdoados, porque na nossa ignorância muitas vezes nós não sabemos o que fazemos. E a palavra de Deus nos diz que quando ele entregou o seu espírito a Deus, que ele deu o seu último suspiro,
o véu se rasgou de cima a baixo. E aquele véu que se rasgou de cima a baixo, meus amados, ele rasgou não foi para que Deus saísse do Santo dos Santos, não. Foi para que eu e você tivesse acesso ao Santo dos Santos novamente. O véu se rasgou para que eu e você novamente tivesse acesso ao Pai, ao Santo dos Santos. E hoje Ele está te convidando. Em alguns momentos ela voltava na frente do palco. Hoje Ele está te dizendo, que eu tinha que ter respeito, através do amor dele, errado. você tem livre acesso. Chorei muito. Acabei saindo, fui sentar lá na mesa. O Pai está com os ouvidos inclinados para você. E, infelizmente isso acontece e o Pai está querendo te colocar no colo. Muitos amigos meus já passaram. O Pai está querendo te acalentar. E, assim, quando passa pela gente, o Pai está querendo enxugar as suas lágrimas. Mas e você tem acesso livre, meu amado. A gente amado. tomou as nossas devidas. O véu foi rasgado. Entra no Santo dos Santos. O Pai está disponível para você. E aquele sacrifício que Cristo fez há 2000 anos lá na cruz, Ele fez para que nos dá uma nova chance. E essa nova chance que Jesus nos dá, Ele está nos ofertando hoje, aqui, neste lugar. E Ele está falando para mim e para você: eu estou de braços abertos esperando para te abraçar. Eu estou com saudade de você. Eu quero você. E eu quero te convidar nesse momento a ficar de pé e se colocar na presença desse Jesus que está de braços abertos, te oferecendo uma nova chance, te oferecendo uma nova oportunidade. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas Jesus Cristo está te dando agora a oportunidade de sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do amor dEle. E para isso basta você, nesse momento, curvar sua cabeça, falar com Ele e dizer: eu creio, Senhor. Eu acredito no sacrifício que o Senhor fez por mim na cruz. Eu acredito em tudo que o Senhor fez por mim. Eu acredito que isso é real. Eu acredito que o céu é real. Eu quero estar com o Senhor na eternidade. A minha vida pertence só a Ti. Aquebranta, meu Deus, toda mágoa, toda dor, todo sofrimento que eu tenho. Me tira dessa prisão que eu vivo lá no passado, remoendo uma mágoa que eu vivi, mas eu não quero mais viver isso. Eu quero sair daqui hoje podendo sorrir, podendo estar alegre, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, faz a diferença e transforma a minha vida. E é esse mesmo Espírito Santo que agiu na vida de José, que agiu lá quando Jesus estava ali naquela cruz, é o mesmo Espírito Santo que está aqui hoje, batendo a sua porta e dizendo: eu quero entrar, eu quero fazer morada, eu quero estar contigo em todos os momentos fáceis e difíceis. E neste momento eu te convido a estar orando a Deus. Pai amado, Deus querido, nós nos colocamos neste momento na Tua presença, Deus. Nós nos curvamos mediante a Tua grandeza. Nós sabemos que nós nada somos, ó Pai, que o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. E neste momento, ó Pai, nós queremos Te pedir perdão porque nós somos falhos. Nós queremos Te pedir perdão porque nós erramos. Nós queremos Te pedir perdão porque muitas vezes nós nos magoamos com coisas simples. E queremos colocar a conta no Senhor e nos afastamos da Sua presença. E nós queremos Te pedir nessa noite, Senhor, faça com que o Teu Espírito Santo venha fazer morada em nossas vidas.
Tira das nossas vidas toda dor, toda mágoa, todo sofrimento. Habite em nós, ó Pai. Que nós possamos sair daqui hoje à noite, não como entramos, mas cheios do Teu Espírito Santo, transbordando, resplandecendo, assim como Moisés quando desceu do monte, que resplandecia com a sua glória. Que nós saiamos daqui assim hoje, ó Pai, quando as pessoas nos olhar, eles chegam para nós e falam assim: você tem um brilho diferente, porque nós estamos brilhando o brilho do Espírito Santo. Nos ensina a Te servir, ó Pai. Nos ensina a Te buscar. Nos ensina a nos colocarmos na Tua presença. Nós Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, cultuando e bendizendo o Teu santo nome. E nós Te pedimos nessa noite, ó Pai, esteja conosco até que o Senhor volte. E que quando o Senhor voltar, nós possamos estar contigo durante toda a eternidade, ó Pai. Que o nosso futuro seja ao seu lado. Nós aqui somos só peregrinos, ó Pai. A nossa morada é a Tua casa, é o lar celestial. Esteja nos preparando, esteja nos moldando, esteja nos transformando cada dia, ó Pai. Que amanhã eu não seja como eu fui hoje. Que a cada dia eu possa ser melhor do que eu fui no dia anterior. Ensina-nos a Te buscar e a Te servir. Isso é o que nós Te rogamos, nós Te pedimos. Nós Te agradecemos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Aplaudam o Senhor nesse momento.